pessoal, aula passada a gente terminou discutindo aí as fontes para você ter falhas na cache e entendendo aí a razão de cada uma delas e como a configuração dos vários parâmetros da cache pode afetar cada um desses níveis. Então, só para a gente relembrar aqui, isso aqui é conhecido como os 3 Cs da cache, né? Que é falhas compulsórias, falhas de capacidade e falhas de conflito, certo? Então, falhas compulsórias é aquela que você paga pelo primeiro acesso ao bloco, isto é, não tinha como ele estar na cache, é a primeira vez que ele está sendo acessado. Então, no final da aula passada a gente discutiu coisas que a gente pode configurar na cache e tinha alguma delas que afetava esse tipo de falha. O que eu posso fazer para tentar afetar o número de falhas compulsórias que eu tenho? Por que o tamanho do bloco? Então a ideia é o seguinte, se eu preciso de um dado, trago só aquele dado, todo dado novo que eu precisar, a primeira vez eu vou pagar um MIS aí. Aumentando o tamanho do bloco, eu trago um dado e trago os vizinhos dele. Logo, se eu precisar dos vizinhos, eu não vou ter o MIS compulsório subsequente. Então, aumentando o tamanho do bloco, você pode diminuir essa taxa de MIS compulsório. MIS de capacidade é aquele devido ao tamanho da cache, certo? Então, você tira um bloco, porque não tinha mais espaço na cache para pôr um bloco que você precisava, e aí depois você acessa esse bloco que estava lá novamente, por exemplo. Aí você tem um MIS de capacidade. Então esse aqui está relacionado ao tamanho da cache, certo? E MIS de conflito é aquele quando você tem disputa pela mesma posição dentro da cache. Então você tem uma cache, você pode ter até espaço livre dentro da cache, porém você está acessando um endereço que vai exatamente para uma posição que já está ocupada. Então não importa que eu tenha espaço livre dentro da cache, mas aquela posição já está ocupada, eu vou ter que fazer uma substituição. Eu vou ter uma falha e vou ter que fazer uma substituição. Então isso aqui é a falha de conflito, MIS de conflito. Bom, esse daqui é aquele que é minimizado ao máximo quando você escolhe a cache totalmente associativa, né? Porque aí você pode pôr o dado em qualquer lugar da cache. Então, eu mostrei uma tabelinha resumindo seu espaço de projeto aí que você tem para investigar quando você está fazendo uma cache. Você muda alguma coisa no projeto, você afeta algum desses comportamentos. Então, se eu aumento o tamanho da cache, eu diminuo as falhas de capacidade. Porém, eu posso piorar o tempo de acesso, porque uma memória maior é mais lenta. Se eu aumento a associatividade, eu diminuo as falhas de conflito. Porém, aumentar a associatividade também pode aumentar o tempo de acesso, porque eu acrescento mais coisas de controle na cache, como a gente viu, vai aparecer multiplexadores e coisa e tal. Então, pode aumentar o tempo para eu conseguir recuperar o dado. E aumentar o tamanho do bloco diminui a taxa de MIS compulsória. Porém, você tem mais coisas para ficar transferindo entre a cache e a memória principal. Então, potencialmente, você aumenta a sua penalidade quando tiver cache miss. Tá certo? E se você aumentar o bloco demais, você começa a poluir a cache com coisas que, na verdade, você não vai precisar. Você começa a trazer coisas que não vai ter o efeito de localidade espacial que você está querendo aproveitar por aumentar o tamanho do bloco. Sim. Aqui cobre todos os casos, né?
Ah, sim, né? Pode ter um efeito cruzado aí. Assim, excesso de capacidade e de conflito, porque tem conflito, mas a questão que você já disse. Aqui é mais uma ideia da relação entre as coisas que você pode configurar e o efeito que você pode ter. Tá certo? Então, se você está tendo muito conflito, o que você tem que fazer na tua cache? De repente, você tem que experimentar uma associatividade diferente. Tá certo? Agora, se sua cache está o tempo todo cheia, é sinal de que talvez você tenha que mexer no tamanho. Certo? Então, é mais para indicar uma linha aí de raciocínio para você tentar avaliar como é que a tua cache está desempenhando aí, rodando algum programa. Tudo bem? Isso aqui então foi o final da aula passada. E faltou a gente falar de controle da cache. Então a gente já fez vários diagramas mostrando como é que a cache funciona, né? Você pega o endereço dividido lá, pega cada pedaço e te diz uma coisa, um pedaço é tag, outro pedaço é índice, outro pedaço é offset de bloco, se tiver offset de bloco e coisas assim. Tá bom. Mas e quem controla isso? Como é que é o controle dessa execução? Então, na verdade, você vai ver que o controle é muito parecido com aquilo que a gente viu quando falou de controle do processador lá no capítulo 4, né? Tanto para o pipeline quanto para o monociclo, certo? E ele vai usar um exemplo aqui, no livro, ele usa um exemplo para te dar uma ideia de como pode ser o funcionamento do controle. Então ele pega uma cache diretamente mapeada, write back e write allocate, com um bloco de 4 palavras, tamanho total de 16 KB, então se você tem 16 bytes por bloco num tamanho total de 16 KB, você vai ter 1024 blocos. Você tem endereços de 32 bits, você tem o bit de validade e o bit de dirty, porque você está usando o write back, né? E é uma cache bloqueante, a CPU fica esperando a resposta até o tempo de acesso ser completado, até o acesso ser completado. Então, com esses dados que ele deu, o teu endereço vai estar dividido nesses campos aqui, né? Eu tenho 2 a 10 blocos, então eu preciso de 10 bits de índice. Eu tenho 4 palavras por bloco, né? Então eu vou precisar de um campo de offset com 4 bits. E o tag sobra, então, 18 bits para você comprou a sua cache. Eu acho que, inclusive, é igual a um exemplo que a gente fez lá no início do capítulo. Ele tinha as características bem parecidas com isso. Bom, então como é que é aí a comunicação, a interface entre as coisas que você vai ter que ligar? Entre a CPU e a cache, você vai ter sinais indicando se é acesso de leitura ou escrita. Se você tem algum acesso a ser feito, esse válido aí é uma coisa para indicar, olha, tem um comando de cache, um acesso a ser feito. Você vai ter que passar o endereço que você quer acessar. Você vai ter que passar o dado, caso seja o dado a ser escrito, né? E você vai ter que pegar de volta o dado que foi lido. E tem um sinal para indicar que a cache indica para o processador que o acesso foi completado, né? E uma coisa bem parecida entre a cache e a memória principal. Um sinal para indicar se é leitura ou escrita, um sinal para avisar que tem alguma coisa acontecendo, né? Um acesso para fazer, outro sinal para passar o endereço que você vai acessar na memória. E aqui tem o sinal de dados, né? Tanto de leitura quanto de escrita, seguido pelo bit de read também para avisar que já está pronto. A diferença aqui, ó, que você pode notar é que, para facilitar aqui o exemplo, ele projetou ali o barramento entre a cache e a memória principal, já cabendo o bloco inteiro. Então, como a cache conversa com a memória só em unidades de bloco, né, o processador pede uma palavra, mas a cache vai pedir o bloco todo. Então, ele já fez o barramento caber o bloco inteiro. E lembrando que aqui, entre a memória e a cache, a conversa não é na mesma velocidade, né? Então, você, entre a cache mandar o comando, disparar a ação na memória e receber a resposta,
pode haver vários ciclos sendo passados. Certo? Então, a ideia é você projetar o controle que vai gerenciar isso aqui. Então, você vai resolver isso com uma coisa que vocês já conhecem, que vocês já devem ter usado em vários cursos, com certeza no de circuitos lógicos, né? Que é você controlar o processo que vai sendo feito em vários ciclos, né? Você vai usar uma máquina de estados. Então, aqui tem uma figurinha para relembrar só o que é uma máquina de estados, né? Você tem ali as saídas, que são os sinais de controle que ele vai produzir. Você tem as entradas que você estava usando no estado atual, né? E alguma coisa, alguma lógica que calcula o próximo estado a partir das entradas que você está recebendo. Então, no nosso caso, como é que seria um diagrama de uma possível máquina de estados para um controle razoavelmente simples, tá? Então, você está no estado idle, estado inicial ali, onde não está acontecendo nada. De repente, você tem um acesso. A primeira coisa que você tem que fazer é descobrir se o dado está ou não na cache. Esse é o estado que ele está chamando de compare tag. Certo? Então, aqui é onde ele vai ver se, naquele índice que me foi dado, né, do endereço, eu tenho alguma coisa válida, tá certo? E aí eu comparo a tag para ver se ela é o endereço que eu estou querendo. Se tudo correr bem, você vai ter um hit. Certo? Se você tiver um hit, você vai devolver o dado e volta para o estado idle, porque encerrou o teu trabalho. Certo? Aqui, se você tiver uma escrita e tiver um hit, você vai ter que fazer setar o valor e setar o bit de dirt lá, para lembrando que você está trabalhando com write back. Certo? Então, é isso que está escrito aí dentro do estado lá. Se for válido, tem um hit, então seta o válido, seta a tag, escreve, se for escrita, né? Seta o dirt. Agora, e se tiver um miss? Certo? Então, se você for fazer essa comparação de tag e não acontecer o hit, né? Você não acha o endereço que você está procurando. Bom, aí você tem duas opções. Quer dizer, você tem dois caminhos diferentes aí, né? O primeiro é, aquele bloco que deu miss, ele está dirty? Isto é, ele foi alterado? Sim ou não? Se não, essa cache usa o write allocate. Né? Ela vai lá e substitui, pega da memória o bloco que deveria estar aqui, substitui o bloco, aí faz a escrita e continua. Certo? Lembrando, eu estou fazendo write back. A coisa que está aqui na cache foi escrita e deu miss. Isto é, eu tenho que tirar aquilo da cache por outra coisa. Como foi escrita, eu tenho que primeiro levar isso até a memória principal para depois poder substituir. Então, se não deu escrita, isto é, se o bloco estava limpo, não era dirty, você vai vir por esse caminho aqui, da esquerda. Aí você vai direto para o allocate, lê o novo bloco e volta para o compare tag. E aí vai dar certo, você vai devolver o dado para o processador e continuar o processamento a partir daí. Se você veio pelo outro caminho, é porque você teve um miss num bloco que foi marcado como dirty, isto é, ele foi alterado. Então, o que você tem que fazer? Fazer o write back. Então, você vai escrever esse bloco para a memória, tá certo? Aí, depois que escrever na memória, isto é, você recebe um sinal de memory ready, a memória dizendo que está tudo alterado bonitinho, você vai e faz o write allocate, isto é, traz o novo bloco para a cache. Aí sim faz a substituição. E aí você
Feita a substituição, você volta lá para o compare tag e segue o caminho que a gente já discutiu. Certo? Então, repara que essas duas arestas aqui, né, que formam esse laço ali naqueles estados, é o que significa que a memória pode demorar vários ciclos para erguer esse sinal memory ready, certo? Ela pode passar vários ciclos no write back até ele receber o read vindo da memória. Por isso que tem essas arestas que eu pintei em laranja aí, certo? Então, esse aqui é um controle para essa cache, onde ele tem algumas simplificações, né? Que em termos de desempenho, ele não está otimizado em termos de desempenho. Então, uma das coisas que ele destaca aqui é o fato de que tem muita coisa sendo feita nesse compare tag. Esse estado faz muita coisa. Então, pode ser que para tentar otimizar, diminuir o tamanho do ciclo onde isso aí está sendo processado, você o divida em outros estados. Certo? Porque ele faz a comparação da tag, do bit de validade, ele faz a escrita, se for escrita e não tiver miss, ele faz um monte de coisa aqui. Então, isso aqui não considera a existência de write buffer, por exemplo, né, para você fazer a escrita no buffer e não ter que ficar esperando a memória. Isso aqui fica esperando a memória, né, como a gente acabei de salientar. Então, é uma versão simples de um controle para essa cache que ele definiu 2 slides atrás aqui. Só para você ter uma ideia, né, de como seria o projeto da parte de controle da cache. Então, a gente tinha visto a parte onde realmente é o circuito, onde armazena os dados, etc., lá com os comparadores, os multiplexers, etc. E agora ele está tentando te dar uma ideia de como é que você faz o controle disso. Muito parecido com fazer o controle do processador que a gente já tinha discutido no capítulo 4. Certo? Alguma dúvida aqui nessa máquina de estados? Você entende aí as transições, etc., o que cada uma representa? Tudo bem? Então tá bom. Então agora a gente vai falar sobre um outro problema. E aqui entra um problema que só vai aparecer se você tiver, então, as arquiteturas multiprocessadas, né, os multicores. Então, como sempre, no final do capítulo, ele coloca alguma coisa, algum problema relacionado às arquiteturas mais recentes aí, que são, grande maioria, multiprocessadas, né? Então, relacionado a cache, o que ele vai discutir um pouco aqui é o problema de coerência. Isto é, o que é o problema de coerência? Então, nessas arquiteturas multicore, o que normalmente eu tenho é o seguinte: eu tenho 2 cores, ou mais cores, né? 2, 4, 8, o que for, que compartilham uma memória física. Tá certo? Então, ele está apresentando um exemplo aqui de acessos para você entender o problema. Ele está considerando, então, 2 cores que compartilham a memória e tem caches write-through. Então, cada um tem a sua cache, certo? Os cores, cada um tem a sua cache, mas eles compartilham a memória. O que acontece? Você começa com uma variável qualquer valendo 0, no tempo 0 ali. Primeiro, a CPU-A lê o valor de x. Então, ela recebe o valor 0, que é o valor que está na memória. Depois,
No tempo 2, a CPU B lê o valor de x. Tá certo? E ela vai receber o 0, que é o que está na memória também. E as duas caches, então, ficam com cópias do valor que está na memória, né, preenchidas com 0. E aí vem a CPU A e escreve na variável x. E aqui aparece uma situação que deve chamar a atenção. Ele está considerando cache write through. Então veja que aqui foi atualizado. Certo? Mas a cache do processador B tinha lido o valor 0 para essa variável. Então, se você não fizer nada, um processador acha que essa variável vale 1 e o outro acha que essa variável vale 0. Certo? Então, esse é o problema que aparece quando você tem memória compartilhada e cada um com a sua cache. Tá? Isso aqui você não pode deixar acontecer, porque se o processador B não for avisado, ele vai continuar usando a variável x como se fosse 0. Isso aqui só vai ser atualizado se der um miss nessa posição e ele, alguma hora, tiver que trazer o bloco de novo para a cache. Certo? Então, você tem que garantir aí duas coisas nesse caso, que é a coerência e a consistência. Depois a gente fala de consistência. Então, isso aqui é para você dar uma ideia de qual é o problema aí relacionado à coerência. E aí depois ele apresenta de duas maneiras uma definição para esse problema. Uma informal, que é só te passar a ideia, é leituras sempre retornam o valor mais recente da variável. É isso que significa você ter coerência. E é isso que não vai acontecer lá se você não fizer nada naquele exemplo com o processador B. Formalmente, o que isso significa? Significa que três coisas têm que acontecer. Um processador P escreve em X, o P lê X depois, sem ter outras escritas no meio do caminho, então sempre tem que retornar o valor que foi escrito. Certo? Parece meio óbvio, né? Agora, se P1 escreve X e P2 lê X, depois, com um tempo suficientemente grande depois, a leitura tem que retornar o valor que foi escrito. Certo? Então, no caso anterior, se a CPU B leu X depois do passo 3, com um mínimo de tempo aí para tornar a coisa viável, ele tem que receber o valor 1. Tá? Ele não vai poder receber o valor 0. E eu posso ter um outro problema, que é o problema de várias escritas. Então, se o P1 escreve X e o P2 escreve X, eu tenho que garantir uma coisa. Eu tenho que garantir que todos os processadores enxergam as escritas na mesma ordem. Porque senão eles vão acabar enxergando as variáveis com valores diferentes. Tá? Isso, fazer com que todos os processadores enxerguem as escritas acontecendo na mesma ordem, me garante que todos eles veem o mesmo valor final para X. Então seria como se você serializasse as escritas, né? E isso fosse a mesma ordem vista por todos os processadores que você tem envolvido no problema. Então, se essas três coisas acontecerem, você garante a tal da coerência entre as caches. Tudo bem? Como é que pode fazer isso, hein? Alguém imagina aí mecanismos para você conseguir garantir essas coisas aí?
Do jeito que a gente fez a cache até agora, não tem nenhuma preocupação com isso. Nenhum dos modelos que a gente viu. Nenhum dos modelos de cache que a gente viu está preparado para rodar num ambiente com vários processadores. A minha pergunta é, será que você tem alguma ideia do que teria que ter a mais para a gente conseguir? Eu tenho que garantir que essa situação aqui do B poder ler essa variável desatualizada não acontece. Eu tenho que garantir essas três coisas que está nesse slide aqui. Minha implementação de hierarquia de memória tem que garantir isso aí. Então, o que vai acontecer? Tá certo? O que vai acontecer é o seguinte, existem protocolos para garantir essa coerência. Tá? Então, protocolos para essas operações, né? Para essas operações entre as caches. Então, o que essas caches que trabalham em ambiente multiprocessado vão fazer? Bom, elas fazem duas coisas aqui que ele destaca, que é migrar e replicar, tá certo? Então, você fica com o dado vem da memória e fica localmente na tua cache, né? Para você não ficar sempre acessando o da memória compartilhada, então você teria muita banda, etc., e é muito atraso. Então, o dado vem para a tua cache. E é replicado, isto é, se tem dois processadores usando aquele dado, cada um tem a sua cópia na sua cache. Né? Que é o que a gente viu ali para o A e para o B. Tá? Então, como é que eu faço isso ficar coerente? Eu tenho basicamente dois tipos de protocolo para fazer isso. Que é snooping e diretório. Tá? Ele vai dar um exemplo aqui de um protocolo de tipo snooping. Ele não fala muito sobre diretório. Tá? Mas a ideia é a seguinte. O snooping, cada cache vai ficar monitorando o barramento para ver as transações que estão sendo feitas lá. E quando algum processador fizer uma escrita, tem que ser possível para as outras caches que têm aquele dado nela, identificarem no barramento que aconteceu essa escrita e invalidarem o dado que está nela. Essa é a ideia. Então, é como se você fizesse um broadcast. Então, o processador A escreveu no X. Ele faz um broadcast no barramento. Escrevi no X. E aí todos os outros processadores que têm o X na cache deles sabem que o X deles está inválido. Eles marcam lá que o X deles está inválido. Isso é uma ideia. Tá? O diretório, ele tem uma unidade central aí, que é esse diretório, onde ele grava o estado de compartilhamento de cada uma desses blocos de cache. Então, ao invés de você fazer o broadcast, só um cara fica mantendo essa informação centralizada. Tá certo? E aí ele invalida os dados que precisa. É uma implementação diferente. É uma implementação centralizada, a outra é uma implementação distribuída. Cada cache fica olhando o barramento e se invalida conforme ela vê um dado que ela tem aparecendo lá, sendo alterado. Bom, vantagens e desvantagens, né? O de snooping, ele tem a desvantagem do broadcast. Se você tiver muitos processadores, muitas coisas sendo, né, escritas ao mesmo tempo, você tem uma banda aí, né, um monte de transações sendo jogadas no barramento o tempo todo. Tem um problema aí para você conseguir fazer um protocolo desse funcionar bem com muitos processadores. Então, no caso que você tem muitos processadores compartilhando e precisando de um protocolo desse, aí a versão centralizada vai ter menos problema de contenção aí, para você gerenciar sua banda de comunicação. Certo? A cache fica olhando o bus para ver se alguém escreveu
em algo que ela tem. Mas com isso você consegue garantir que o dado que chegando vai ver, por exemplo? Porque pode ser que, sei lá, o A leu o valor, aí antes de ele tentar escrever, sei lá, seria uma escrita suja, não sei. Quer dizer, antes de ver, para escrever seria uma escrita errada, aquele valor que estava na cache do B já foi tirado de lá. E a cache não percebe. O que você quer dizer como já foi tirado de lá? Ele já não está na cache? Não, mas se ele não está na cache, se o processador for acessar, vai dar miss e ele vai ter que trazer da memória. Ele vai trazer e vai usar o outro certo. Sim, porque na memória, nesse exemplo, era write true, né? Na memória estava certo. Se for write back, vai ter mais complicação ainda, entendeu? Aí você teria que garantir que na hora de pegar, vai pegar, atualizar a memória para depois pegar. Então pode ser, por exemplo, um storage layer, a posição de memória, jogar no registrador. Aí faz uma operação que tira aquela posição da cache. Bom, mas isso aí que você falou não é erro. Se ele leu no momento que o dado era válido e colocou no registrador e vai usar isso para frente, isso aí não é erro. Nem se tiver uma escrita de outra forma. Não, porque o que vale é o que está o registrador não tem nada a ver com a cache. Entendeu? Se ele está interessado na variável x e a x está na memória, ele tem que ler da memória. Se ele fez uma cópia para outro lugar e está usando outro lugar, ele não está mais usando x. Certo? É o endereço que ele está acessando que interessa. É essa a coerência que você tem que garantir. Certo? Tem um outro problema aqui que isso aqui a gente não tocou ainda, né? Que eu achei que essa seria a sua pergunta. Tem um tempinho aí, né? O que é esse tempo suficiente, né? O que é? Então, assim, imagina que o B está lendo logo assim depois que o A escreveu, assim, deu tempo de fazer isso, etc. Né? Como é que você controla isso? Isso é a consistência que eu falei. Ele vai chamar aqui logo para frente, ele vai comentar isso no outro slide. Vocês entenderam, então, a noção aí do que é o snooping, do que é o diretório? O diretório é algo centralizado, onde todas as informações vão estar lá, e ele vai cuidar ali da coerência, através do diretório. E o snooping é essa coisa distribuída, onde cada cache fica soltando ali uma espécie de broadcasting para dizer o que ela alterou, e fica monitorando o barramento para ver se coisas que ela alterou forem validadas. Bom, então aqui está o exemplo que ele coloca. E para garantir que isso funciona, quando você tem uma escrita, você tem que ter então o acesso exclusivo ao bloco para você fazer a escrita. Tá certo? Que é aquela história, né? E o tempinho, não sei o quê. Então, a hora que você for escrever, você tem que avisar todo mundo que vai escrever e a partir desse momento só você tem acesso a essa escrita. Certo? Porque senão você não garante aquela história de que eu estou mudando e alguém está lendo ao mesmo tempo. Certo? Então, o que acontece? Ele faz o broadcast da mensagem que invalida esse dado e qualquer leitura subsequente para essa posição vai dar cache miss nas outras caches. Certo? E aí, o que acontece se der o cache miss? Bom, a cache que tem o dado correto, né, que foi ela que invalidou as outras. Aí ela supre o dado, ela fornece o dado, o valor correto para a cache que está pedindo, e isso atualiza. Certo? Então aqui nesse exemplo, qual que seria a sequência aqui, ó? CPU A lê X, aí tem um cache miss porque não estava na cache, pega o 0. CPU B lê X, pega o 0. Aí a CPU A escreve 1 no X, só que nesse momento ela invalida X para todo mundo. Certo? Então agora, isso aqui vira uma posição inválida, não é mais uma posição que tem um 0 lá. A cache do B sabe que o dado que está ali para ela não é mais válido. Então a hora que o B for ler o X, ele vai pegar o valor certo porque ele vai considerar isso um cache miss e não mais um cache hit. Então ele vai considerar um cache miss porque estava inválido e vai receber de fora o dado correto, o valor 1. E aí você tem
a operação funcionando toda aí de maneira correta. Entenderam a diferença? Então tem que ter um passo no meio ali, que é esse broadcasting, onde o A informa para todos os processadores que ele vai escrever o X. Aí todos os processadores sabem que o X não é mais válido. O A escreve o X. Se alguém precisar do X, pega o valor que o A escreveu, ao invés de usar o valor velho que ele tinha na cache dele. Dúvidas? Nenhuma dúvida? Então, a consistência, que eu acabei de comentar aqui sobre ela, né? Isto é, quando é que as escritas são vistas pelos outros processadores? Tá certo? E o vista aqui que ele está querendo dizer é, o que significa ser vista? Significa quando que uma leitura vai retornar o valor que acabou de ser escrito, certo? Quando ele vai retornar o valor correto. Lógico que isso não é instantaneamente, né? Você tem um tempinho aí até que as coisas aconteçam. Então, o que tem que ser feito, né, é você garantir que uma escrita só é considerada completa quando todos os outros processadores conseguem ver o efeito dela. Certo? Então, não é eu escrevi na minha cache, mas eu escrevi na minha cache e todo mundo sabe que aquilo lá está invalidado e ele não vai correr o risco de ler o valor antigo sem saber que eu tinha escrito e usar o valor errado. Então, uma coisa que você tem que garantir para que isso sempre funcione é que o processador não reordena writes com outros acessos. O processador nunca pode trocar a ordem de writes com outros acessos, senão você não consegue garantir que a escrita sempre recebe o valor. Desculpe, que a leitura sempre recebe o valor que foi escrito. Ele pode inverter essa ordem, e aí? Não funciona. Então, se você fizer isso, qual que é a consequência? Sempre que um processador escrever X e escrever Y, todos os processadores que verem Y também veem X. Né? Porque você garante que eles viram nessa ordem. Então, os processadores eles podem reordenar as leituras, porque leitura não causa problema. Mas escritas, eles não podem. Certo? Então, retomando, esse problema a gente está falando agora de quando você tem arquitetura multiprocessada. Certo? Isso aqui não tem a ver com o que a gente viu, por exemplo, lá no Pipeline, capítulo 5, etc. Estou falando agora uma seção final ali no livro onde ele trata problemas relacionados a arquiteturas multiprocessadas. Aí você precisa dessa garantia, coerência e essa consistência para que as caches fiquem com valores válidos e as coisas funcionem. Tudo bem? Então, um slide resumindo várias coisas que a gente falou aí nas últimas aulas, certo? Primeiro, memórias rápidas são pequenas, memórias grandes são lentas. Isso é normal, tá certo? Mas o que a gente quer realmente é memórias rápidas e muito grandes, certo? Mas na tecnologia não permite isso. Então, o que acontece? Você cria a cache para dar essa ilusão. É para isso que você criou essa hierarquia de memória. Você quer dar a ilusão para o processador que ele tem uma memória muito grande e muito rápida. Se você fizer a coisa direito e tudo funcionar bem ajustado, você vai ter uma altíssima taxa de hits. Então, o processador vai achar que ele tem uma memória muito grande e muito rápida
na grande maioria das vezes. Mas, na verdade, não é isso, né? É o efeito de localidade temporal e espacial sendo explorado através dessa técnica de fazer cache, certo? Então, você vai ter uma hierarquia, onde você tem os níveis mais próximos do processador sendo rápidos e pequenos, e conforme você vai indo para baixo, né, mais longe do processador, você vai tendo memórias maiores e mais lentas. Certo? E se você tiver num ambiente multiprocessado, aparecem questões muito importantes para você tratar para conseguir garantir que você executa as coisas direito. Então, essa parte de projetar protocolo de coerência, de cache, etc., é uma das partes muito difíceis de fazer nesses processadores multiprocessados de hoje em dia. E acredito que seja uma das partes que as fabricantes menos querem mexer. Porque você garantir que está certo não é nada fácil. Bom, quem já fez alguma matéria que precisa de programação concorrente, já teve que depurar um programa que escreveu usando threads ou processos, etc. E eu garanto que foi diversão, não foi? Então, você já tem uma ideia. Imagina fazer isso em hardware. Certo? Não é algo que os fabricantes querem mexer todo dia, eu te garanto. Então, dúvidas sobre essa parte de coerência? Então, aqui, o objetivo dele foi só dar uma introdução sobre o problema. Tá? Ele não mostrou o projeto, protocolo, etc. Então, na verdade, esse é um tópico que é bem extenso e bem trabalhado no curso seguinte, que seria desse, né, que é uma eletiva que normalmente é dada junto com a pós, que é a eletiva de arquiteturas paralelas. Tá? Então, aqui foi só para vocês terem uma noção de que o problema existe e de como são as ideias para solucioná-lo.